Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 13, 6 ao 9. Eu não sei se você está funcionando aí, Daniel. A Bíblia aí. Tá, né? Então coloca para nós em Lucas 13, 6 ao 9. Vamos fazer essa leitura. Uma parábola muito pequena, mas que vocês não imaginam o tanto de coisas, né, tremendas que Deus nos revela através de poucas palavras. Deixa eu ir, Daniel, porque eu não vou conseguir ler na minha Bíblia aqui, não. A idade chega mesmo, irmão. Não consigo ler mais isso aqui. Pena que o bispo não veio. Eu queria fazer uma homenagem para ele, não fiz a barba. Queria ter ficado aí quase igual, mas não deu tempo, né? Tinha que ficar mais um ano sem fazer barba, vai ficar igual a dele. Mas tá bom. Diz assim, ó, está no início, né? Capítulo 1 é 6, 13, do 6 ao 9. O contexto a gente não vai dar tempo de entrar, não. Isto. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Amém? Como a pastora já orou, nós vamos já entrar aqui na palavra. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando você lê essa parábola, ou quando você já se deparou com essa parábola. Diante de tantas pesquisas, né, de tantas situações que eu parei para orar, para ouvir, quase 70% dos pregadores gostam muito de usar essa parábola para falar precisa fazer as coisas na igreja, você precisa fazer isso, tem que parar de ser infrutífero. Mas nós não vamos falar disso hoje, irmãos. Sabe, eu creio que Deus queria falar através dessa parábola, não era exatamente isso, ainda que pode ser usado, muitos textos da palavra de Deus nós podemos utilizar para várias situações da nossa vida. Às vezes você vai estar aqui e falar assim, mas aquela pessoa podia estar aqui para ouvir isso hoje. Mas na verdade nós temos que entender que essa parábola, inclusive no contexto dela, fala que nós temos que olhar para nós. Temos que olhar para nós. Na história fala que alguns judeus chegaram até Jesus. Vou ter que falar rapidamente, para vocês entenderem o contexto. Alguns judeus chegaram até Jesus e falaram para Jesus: Senhor, você viu o que aconteceu com os galileus que estavam fazendo as suas oferendas, estavam ofertando ao Senhor? Pilatos mandou matar todos e ainda misturar com sangue do sacrifício que eles estavam fazendo. Imagina que filme de terror foi esse. Essa cena até teve na novela aí, quem assistiu a tal da novela. Sabe? Mas aquilo ali foi muito fraco. Porque, irmãos, aquelas pessoas foram mortas e o sangue delas foram misturado com o sacrifício que eles estavam fazendo ali. Você pode ler no início. Naquela ocasião, naquele tempo. Aí eles fazem essa pergunta para Jesus. Jesus vai e entra com uma outra situação. Jesus fala: olha, mas vocês acham que aqueles que foram soterrados com os escombros, né, como é que é o nome lá? Da torre de Siloé, vocês acham que eles eram mais merecedores, eram mais pecadores que vocês? Então havia assim ali um certo entendimento, entender que as pessoas achavam que aquelas pessoas levaram o castigo porque eram pecadoras demais, porque erravam demais, eles mereciam aquilo. E Jesus tira, sabe, esse paradigma, Jesus tira essa crença. Ele fala de modo algum, porque eles estavam falando de galileus. Quem conhece bem a história sabe que Herodes nem era o rei da Galileia. Não é isso? Quem era o rei da Galileia? Vocês lembram? Quem se lembra? Vai ganhar um chocolate. Fala isso na cela, rapidinho o pessoal começa a falar brincadeira, irmãos. Tá? Era Antipas, rei da Galileia. Não era Herodes. Herodes era rei, né, da Judeia. E aí, meus queridos, Jesus fala e entra com essa palavra. Jesus fala, aí Jesus fala deles mesmo, que às vezes existia um certo preconceito ali com Galileu, veio da Galileia, são pecadores demais, deveria morrer mesmo. Mas Jesus vem e fala para eles: olha, mas o que vocês me falam então? Daquelas 18 pessoas que foram soterradas com esse incidente.
porque ali foi um massacre. O primeiro foi um massacre. Às vezes pensa assim, porque foi um massacre, porque mereceu, pecaram demais. Mas o segundo não, o segundo foi um incidente. Simplesmente a torre, a Bíblia não dá muito detalhe. Simplesmente, Jesus só fala que ela o quê? Desabou, ela desmoronou, né, e foram mortos, né, 18 homens, né, de Jerusalém. Então, 18 judeus. Ele fala, vocês acham que esses eram mais pecadores do que... Vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês, que estão aqui? E Jesus falou, de modo algum eu afirmo, de modo algum, porque se vocês também não se arrependerem, serão piores do que aquelas pessoas. O que Jesus quis dizer com isso, meus queridos? Que muitas vezes nós temos esse sentimento de julgar as pessoas. Acontece uma coisa errada com a pessoa, fala, a gente, infelizmente, a gente fica aí, mas está vendo? A pessoa tinha pecado demais, estava fazendo coisa errada. A gente tem esse negócio, a pessoa está passando luta, a gente fala, irmão, deve estar fazendo coisa errada. Nós temos essa tendência, e Jesus nessa parábola nos ensina a olharmos para nós, olharmos para o nosso pecado, olharmos para nós mesmos. E ele fala, né, que o arrependimento é o único escape, irmãos, de uma tragédia, da maior tragédia da vida do ser humano. Eu quis muito escrever isso aqui, o arrependimento é o único escape da maior tragédia da vida do ser humano. Porque, irmãos, muito pior, o pecado, quando Jesus fala aqui, porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas que chegaram até ele para falar sobre isso, com acusação, sabe? Jesus conhecia o coração, Jesus fala assim, olha, o pecado é muito pior, o pecado mata as pessoas. Neste capítulo, como nos demais, nós vemos claramente uma relevância sobre isso, uma relevância sobre o arrependimento. Eu até coloquei como tema dessa palavra, o arrependimento gera fruto em nossas vidas. Eu creio nisso, irmãos. Quando nós falamos de fruto, que você vai entender que não é apenas fazer as coisas. Porque tem gente que quando fala de fruto, fala assim, eu não faço nada na igreja, eu sou infrutífero mesmo, eu não danço, eu não toco, eu não sou diácono, eu não ajudo, né, olhar os carros, eu não ajudo... Não, irmãos, isso é muito bom, nós vamos estar vendo isso também, durante esse período. Só que, irmãos, Deus quer gerar fruto de arrependimento na nossa vida. Fala a pessoa que está ao seu lado, e Deus quer gerar fruto de arrependimento. Isso, irmãos, é muito importante, sabe? Deus quer gerar fruto de arrependimento em nós. Então, é um texto muito complexo, né? Assim, me assustou muito. Quando eu fui escolhido, foi sorteado, se eu não me engano, não estava no dia, né, os textos para cada pessoa. Então, eu falei assim, Deus, mas que texto tão complexo falar sobre algo, porque quando você lê esse texto, dá aquela ideia de julgamento. Que na verdade tem mesmo, meus queridos, né? Ainda que as pessoas fizeram o julgamento errado ali, mas quando Jesus entra na parábola da videira, de repente você pensa que ele mudou de assunto, ele não muda de assunto. Ele traz a parábola para nos ensinar algo prático. Ele traz a parábola para nos mostrar que é algo, sabe, maior, sabe, que Deus espera de nós. Imagine você, eu fico imaginando aqui, eu não sei, que algumas pessoas têm lotes grandes aqui, igual o Júnior, né, tem um lote grande, meu cunhado. Aí você tem um lote grande, você planta ali algo que você quer. Vamos usar o exemplo aqui do nosso país, né, a manga é mais, tem mais influência, o pessoal fala mais de manga, você planta uma mangueira. Toda seriedade, meus queridos, você planta uma mangueira e ela não dá fruto, ela dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e aquela mangueira não dá fruto. O que você faz com ela? Toda sinceridade, o que você faz com ela? Você corta, meu irmão, você corta ela. Às vezes, nós paramos para... Às vezes a gente pensa que Deus, sabe? Não, Deus não faz essas coisas, não. Sabe, irmãos, nós temos que parar para pensar sobre o juízo de Deus. Muitas parábolas falaram sobre o reino de Deus, a parábola do Avalon, né, também muito forte para nossos corações. Mas nós temos que realmente pensar sobre o juízo de Deus, irmãos, porque um dia ele vai vir. Um dia o juízo de Deus vai vir, a gente fica só que Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Sim, meus queridos, Deus é graça, Deus é amor, Deus é bondade. Mas nós não podemos esquecer, cabia falar que Deus também é justo. Ele é juiz. E um dia ele vai nos julgar. E um dia ele vai procurar fruto na figueira.
Ele vai procurar, ele vai andar, vai chegar lá, vai falar assim, mas está sequinha, né? Não tem nada. E lá nós lemos o quê? Córtia. Córtia. Mas enfim, continuando aqui, a grande pergunta aqui, irmãos, que tem que estar no nosso coração, será que nós já nos arrependemos, né, de tudo que nós vivemos? Eu fico tão indignado no meu coração de ver pessoas, provavelmente grandes artistas, né, a gente vê muitos grandes artistas falando isso. A pessoa está lá, o repórter falando com ele, pergunta para ele, e aí, você mudaria alguma coisa para trás? Eu já vi vários, você não viu? Fala assim, eu não mudaria nada, não me arrependo de nada que eu já fiz. Será, meus queridos? Nós não arrependemos de nada que nós já fizemos? Será? Será que tudo que nós fizemos foi tudo certinho, foi tudo tão bom, tudo, né, igual um robô, foi tudo certinho? Nossa vida como filho, nossa vida como amigo, nossa vida como, né, como começamos a namorar, a noivar, depois casamento, depois como pai, depois como avô. A vida tem todas essas etapas. Será que tudo foi tão certinho? Porque eu já vi pessoas assim, de grande idade, já quase morrendo. Falei, eu poderia tanto se arrepender agora para ir para o céu. A pessoa vira para o repórter e fala, não arrependo de nada que eu já fiz. E quem conhece um pouco a história desses grandes artistas sabe que foi uma vida, né, terrível. Isso por cima, a gente nem conviveu. Então, a pergunta é, como sabemos que já nos arrependemos? Eu coloquei 3 pontos aqui muito importantes. Primeiro, nós temos que reconhecer o nosso pecado, deixar as desculpas. Podemos ficar com desculpa, meus queridos. A pior coisa do ser humano é desculpa. Tem gente que é tão terrível que ele tenta esconder, de repente o pecado dele vai à tona, ele ainda dá uma desculpa. Sabe? Ou ele bota a culpa no outro, sabe? Ou ele fala, sabe? Meus queridos, nós temos, primeira coisa, nós temos que reconhecer nosso pecado, deixar as desculpas, parar de ficar justificando. Outra coisa, você tem tristeza por esse pecado? Porque tem gente, irmãos, que se deleita, né? Ah, já fiz tanta coisa errada, né? Saía, fazia isso. Já vi muita gente, tem gente que vai dar até testemunho que é terrível, né? Ele dá tanto ênfase ao erros, ao pecado, que parece que ele gostava mais do pecado que da vida nova em Cristo. Isso não pode acontecer. Então, isso é outro ponto que você tem que perguntar para você. Todos nós temos que fazer essa pergunta, diariamente, periodicamente, nós temos que fazer essa pergunta, será que eu estou me entristecendo quando eu peco? Porque, irmãos, se você não se entristece quando você peca, alguma coisa está errada. Terceiro, você já confessou o seu pecado? Você já concordou com Deus que você está pecando? Você está nutrindo isso na sua mente, na sua alma, no seu coração? Você precisa abandonar isso, irmãos. Então, em todo esse contexto, quando você vê as pessoas chegando ali, falando para Jesus, tendo aquela crueldade, né? Não, eles merecem mesmo, eles são mais pecadores. E em toda a vida, em toda a história do povo ali de Jerusalém, a gente meio que percebe isso. Você já viu quando Jesus ia curar alguém, algum discípulo chegava nele e falava assim, você vê que era uma coisa que estava meio que impregnado ali na cultura. Falava, Senhor, mas quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Foi os avós deles? Sempre tinha aquela coisa assim, né? E Jesus aqui fala, olha para você, fala de maneira alguma, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. Aqui Jesus está dizendo que o pecado não confessado, não abandonado, onde não há arrependimento, é pior que aqueles que foram massacrados ou esmagados debaixo dos escombros. Olha só o que fala, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Esse é o texto original. Um pouco antes desse versículo que nós lemos, nós vamos entrar nele agora. Fala olha só, se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, irmãos, se o pecado, sabe, ele nos afasta de Deus. Uma coisa que nos afasta, a pessoa fala, o diabo te afasta de Deus, o diabo não te afasta de Deus, o diabo te dá situações para que você possa pecar, coloca sugestões na sua vida para que você possa pecar, para que você possa fazer, porque é o pecado que nos desliga, é o pecado que nos faz ficar longe de Deus, irmãos. Então, irmãos, nós deveríamos temer o pecado, deveríamos temer. Eu não sei o que mais te cativa, o que mais te ilude, o que mais te engoda, né? Tem essa palavra lá em Tiago, quando ele fala, cada um sendo tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta,
Mas cada um, aí tem essa versão que eu gosto, fala engodado pela sua própria concupiscência. Ou dizendo, o que é engodado? Eu fui pesquisar mais a fundo essa palavra, irmãos. É como se eu pegasse aqui o avalão, que é tão fortão, amarrasse uma linha nele, e ele vai arrebentar muito fácil. Muito fácil. Mas se eu começar a passar uma, duas, eu estou engodando ele. Estou devagarzinho, solteiramente, sabe, bem tranquilo, sem ele perceber, passo uma, passo outra, bem solteiro ali, passo de novo, passo de novo. Quando ele vê, ele vai estar todo... Não tem homem na face da terra, meus queridos. Pode ser aquela linha de costureira aí, consegue arrebentar se a gente enrolar ele todinho. Isso é engodar. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu fico muito feliz porque Deus nos colocou essa noite aqui para ouvir isso. Não importa, você olha para o seu lado e fala, mas é feriado. Para mim é um grande desafio, porque até o meu filho, por exemplo, Caleb, que é o mais velho, quando eu comentei com ele que o papai ia ser o bispo, né? É você o bispo hoje. Ele estava com febre, ele não quis deixar. Eu falei para ele, meu filho, não vai, fica na casa da titia. E ele falou, não, eu vou porque eu quero ouvir o meu papai. Então, assim, se Deus falar com ele, para mim já está bom. Para ele entender também a palavra. E nós temos que começar, meus queridos, a ensinar isso para nossos filhos sobre o juízo, meus queridos. Nós vemos um evangelho muito barato, um evangelho muito banal, sendo banalizado, né, nas plataformas das igrejas, simplesmente, venha que você vai receber, venha que você vai receber, venha que casa nova vai chegar, venha que carro zero vai chegar, vem que você vai comprar chácara, você vai ganhar apartamento, Deus vai, sabe, irmãos? E Jesus falava diferente, venha que você vai perder, venha que você, sabe, não tem nem onde dormir, vem, é isso que Jesus pregava, irmãos, o evangelho que eu leio na Bíblia é esse, sabe, vem que você precisa negar a si mesmo, precisa amar mais sua esposa, vem que você precisa melhorar seu comportamento, vem que você precisa ser honesto, para de ser desonesto no trabalho, para de, sabe, inventar falcatruas, vem, largue tudo isso. O evangelho é esse, irmãos, é perder. O verdadeiro evangelho é perder, não é ganhar. Eu não sei onde essas pessoas aí estão, sabe, equivocadas com esse evangelho que está sendo pregado hoje. Vem e só ganhe, sabe? Será que Pedro ganhou muito, irmãos? Será que Paulo ganhou muito? Será que João... Essas pessoas foram milionárias, tem algum problema? Não, irmãos, não há nenhum problema. Nós vemos homens e mulheres que eram muitos ricos, vamos dizer assim, que serviam a Cristo. É o nosso coração. Nós não vamos a Cristo para querer receber as coisas, para ganhar as coisas. Isso pode ser uma consequência. Assim como aquele homem rico, quando Jesus confronta ele, fala assim, ó, larga tudo que você precisa e me segue, sabe? E ele faz o quê? A Bíblia fala que ele se entristece porque ele tinha o quê? Muitas posses. Ele era muito rico, muitas terras. Mas eu pergunto para você, Arimateia não tinha também muitas posses? Provavelmente Arimateia era mais rica que aquele menino lá. Provavelmente, irmãos, Arimateia era um homem muito rico, homem de negócio, influente. Ele era tão rico, irmãos, um homem de negócio tão bem sucedido, que ele tinha contato com Pilatos. Era um cara que tinha acesso ao palácio. Isso é claro. Você acha que qualquer pessoa chegava no palácio e pedia uma coisa para o governador, se não fosse íntimo? Para pensarmos, o governador nem abriria a porta para ele, depois Jesus foi crucificado. O cara tinha tanta moral com Pilatos, que Pilatos abre, ele pede o corpo de Jesus e fala, não, pode levar, Pilatos, pode levar. Ó. Aquele homem era riquíssimo, mas era a questão do coração dele. O coração dele não estava naquilo que ele tinha, sabe? Ele entregava. Ele fazia, provavelmente fazia, ele investia muito no reino. Sabe, muitas vezes Deus tem nos dado as coisas e nós temos guardado essas coisas. Isso não é algo que deve estar no nosso coração. Agora, quando nós começamos a ler, né, Jesus então faz essa transição. Ele sai até o versículo 5, no 6 ele entra na parábola, mostrando a maneira prática, como eu falei, de como nós devemos nos arrepender. E arrependimento, irmãos, ele gera fruto, como eu falei. A mensagem, ela envolve isso. Tá? Nós temos que entender que o nosso arrependimento tem que gerar fruto. Não é porque tem que trabalhar, não. Isso aí são consequências. Nós vamos ler em um texto que eu separei aqui para nós. Olha só. A figueira foi plantada numa vinha. Agora eu pergunto a você, será que Deus não errou ali? Espera aí, a figueira plantada numa vinha. O que planta na vinha? O que figueira está fazendo lá? Eu sempre falo para os meninos e das aulas, né? Da escola que a gente tem que fazer perguntas para o texto, prestar atenção. Tem uma figueira plantada numa vinha. Para pensar, o que tem a ver isso, né?
Você vai ler os textos, né? É exatamente isso, mas porque muitas vezes, Deus quis nos mostrar aqui, que muitas vezes você acha que está plantado no lugar errado, mas você não está plantado no lugar errado, sabe? Você não está plantado na célula errada, você não está plantado na casa errada, você acha que é aquele filho que não deveria ter nascido até na sua casa, você não está. Deus te colocou ali, e Ele tem expectativa em você, sabe? Deus tem expectativa em mim, Deus tem expectativa em nós. Você está naquele trabalho, você fala assim, mas para que eu vim? Deus foi me colocar exatamente, que, irmão, se você está lá, porque Deus te plantou lá, e Ele quer que você dê fruto lá, sabe? Ele quer que você dê fruto lá, e nós vamos entender o que é o fruto agora, né? Não pensando, não ligando, fazendo essa ligação a trabalho, a tarefas, tá? Porque tudo isso, irmãos, é consequência. Tudo isso nós vamos ver que é a consequência de nós amarmos a Cristo. Vós não me escolhestes, está lá em João 15:6, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos designei para que vocês vão, ou vade, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É isso que Deus quer de nós. Agora, muitas pessoas falam isso, bom, ajudar uma pessoa é muito bom. Sim, meus queridos, é muito bom. Mas será que às vezes ajuda a pessoa, o fruto permanece, ela permanece, sabe? Por isso que eu falo para vocês que eu não acredito que Deus está falando aqui de ajuda, de humanitária, de ser bonzinho com as pessoas. Deus está falando de um fruto maior. Deus está falando de coisas do nosso caráter, qualidades que Deus quer que você desenvolva, sabe? Que você seja honesto, você ache um dinheiro. Nós estávamos, eu já falei sobre isso, mas eu gosto sempre de repetir. Nós estávamos na fila do Carrefour, de repente eu achei R$50 atrás do caixa da moça. Na mesma hora, meus queridos, né? Eu peguei e já entreguei para ela. Às vezes alguns iam pegar e falar assim, ô Jesus amado, hein? É meu lanche de amanhã. Tá garantido amanhã na faculdade, meu lanchinho. Meu sanduíche amanhã à noite. O dinheiro era da moça, claro que ela deixou cair, estava bem perto dela lá, no caixa de trás, que a gente passa, a pessoa fica sempre de costas ali, nos caixas mais lá para trás. Eu vi o dinheiro, já peguei, entreguei, a menina já olhou. Vanessa, certa vez também, a gente estava na Feira da Lua, acho que era final de ano com os meninos. Ela falou, vai lá comprar uma pipoca para os meninos, gosta, né, menino pequeno. Compra a pipoca, quando a volta, me entrega o troco, falei, mas tem o mesmo tanto de dinheiro aí. E como fez que você? O mesmo tanto de dinheiro, dei para você R$20, voltou R$20, eu não sei se era 20, 10. Falei, não, volta lá e paga. Ela voltou lá e pagou a pessoa. Não sei o que a pessoa fez na hora. Normalmente as pessoas ficam muito impactadas com isso. Então, irmãos, o fruto é muito mais do que trabalho. Trabalho são consequências da nossa vida. Como nós olhamos para as pessoas. Você mal conhece a pessoa, a gente já começa a falar da vida da pessoa. Se acontece alguma coisa ruim, aí que a gente, né, fala, ainda bem, né? Está pagando pelo que fez. Isso, irmãos, sabe, não é fruto. Isso não é o fruto que Deus quer para nós. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é com a inutilidade. Nós sermos inúteis, irmãos, nas coisas, isso é terrível, isso nos mata. Você ser inútil, sabe, na sua casa, você se sentir inútil, sabe, nós não podemos ser isso, porque isso nos mata. Quando eu falei que você não está plantado no lugar errado, porque nós somos diferentes mesmo. Então, os jovens, é diferente lá na faculdade, todo mundo faz. Todo mundo está indo para a festa, todo mundo está fazendo aquilo, mas eu não vou. Pronto, eu não vou. Lá no meu trabalho, todo mundo sai na sexta-feira, né, tomar aquela geladinha e tal. É ótimo, né? Mas eu não vou. Todo mundo vai, mas eu não vou. Por quê, irmãos? Porque nós temos essa percepção de caráter, que Deus está mudando a nossa vida, é o fruto. Esse é o fruto que Deus quer ver. Porque você está no lugar, mas você não é igual a eles. Por isso que eu acredito que Deus colocou exatamente mostrando, nós somos essa figueira, irmão, nós estamos plantados lá, nossas folhas não são iguais, sabe? A nossa raiz não é igual, sabe? Nós não somos iguais. Ela estava ali, ela não era igual às vinhas, ela podia falar assim, mas tem tanta coisa melhor aqui, tem tantos melhores do que eu aqui, mas Deus te colocou ali, para você ser bênção, você não pode ser igual. Mas todo mundo está fazendo. Eu sempre falo isso para os meninos, principalmente para o Caleb. Eu falo assim, meu filho, não é porque todo mundo está fazendo, você vai fazer não. Pode todo mundo fazer, mas você não vai fazer. Nós, como igreja, temos que continuar, irmãos, sabe, fixos naquilo que Cristo falou para nós. Sabe? Não é porque todo mundo está fazendo o errado virou certo, não. Continua errado. Sabe? Pode estar todo mundo fazendo, é errado? É errado. Não deixou de ser errado. Agora pode estar ninguém fazendo, mas o que é certo, nós temos que fazer o que é certo.
Então, nós honrarmos, respeitarmos, nós sermos obedientes, sabe, à palavra, né, da autoridade sobre nós, sobre o nosso pai, nossos avós, nossa liderança, a quem nós trabalhamos, nosso chefe, nós temos que honrar, meus queridos. O resto é com Deus. Se as pessoas estão falhando com você, se as pessoas não estão dando a resposta que você queria, não importa. Sabe? Importa que você, no seu coração, está fazendo a coisa certa. Você está dando fruto certo. Deus vai passar, Ele vai olhar, e Ele vai ver, agora eu estou vendo fruto. Estou vendo fruto. Sabe, irmãos? Porque terrível é, irmãos, chegarmos o dia, sabe, que Ele vai aplicar a justiça dEle. Isso vai ser terrível, porque um dia vai chegar. Então não adianta. Você está lá sozinho na internet, Deus está lá do seu lado. Você está sozinho lá na faculdade, Deus está lá. Você está sozinho humanamente, mas o Senhor está ali. Ele está te vendo, os olhos dele estão em todo lugar. Não adianta você achar que Deus tampou os olhos. Colocou um tampa, que chama tampa-olho mesmo? Vanessa, de vez em quando, ela coloca isso, que eu estou organizando as coisas, ela vai e tampa o olho lá, né, para a luz do quarto. Não, quer dizer, ela não está vendo nada, tudo escuro, mas eu estou vendo, eu estou lá. Deus é da mesma maneira, nós estamos vendo. Deus está do seu lado, meus queridos. Não adianta a gente ficar com picuinha, ficar, sabe, achando coisa que, não, mas não tem nada não. Quando eu converso com pessoas, começo a falar assim, não, irmão, isso não tem nada não. Eu já começo a ficar preocupado, não, isso não tem nada não. Não é assim. Exemplo, Daniel 3. A gente olha para Daniel 3, mas a vida daqueles 3 jovens ali, olha só você, como eu falei, eles eram uma figueira plantada numa vinha. Estavam num lugar, irmãos, esplendoso. Babilônia ali era algo esplendoso, né? Rei ali, aquela coisa, acredito que era muito bonito aquilo ali. Estavam ali plantados. A Bíblia fala que o rei construiu uma estátua gigante, não sei, talvez muito alta. E o que acontece? Falou, agora quando as trombetas tocarem, quando o som de alarme for ouvido por todos, tem que se dobrar e se ajoelhar. Imagine, irmão, vocês acham que era pouquinha pessoa? Hoje nós somos poucos aqui, pode colocar milhares a mais que isso aqui. De repente, na hora que ouve aquele som, começa, eu fico pensando, até uma torcida, como no estádio, começa que é tanto de gente, baixando, né? Baixando. De repente, o rei passa o olho assim, né? Seguindo a onda, né? Segue a onda. 3 em pé, ué. Peraí. 3 em pé, por que não vai? Eles não aceitaram você dobrar. Eles não aceitaram. Então você é a figueira, você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo, nós não somos iguais a todo mundo. Nós precisamos ser diferentes. Temos que ser diferentes. Queremos viver uma vida piamente, queremos viver uma vida conforme o Evangelho, sabe? Nós vamos mesmo sofrer, muitas das vezes. Sofrer a rejeição, sofrer os mais olhares, sofrer muitas vezes com as brincadeiras. Mas isso aqui não adianta chamar, não, ele nunca vai, ele não faz, sabe? Não estou dizendo para você que você tem que se isolar do mundo, não, meus queridos. Eu estou falando para você olhar para o seu coração e ver aquilo que o seu coração deseja. Se aquilo te faz mal, não faça. Por isso que Jesus fala, olha, se teu olho te faz pecar, então arranca. É melhor você arrancar o teu olho do que ser com os dois para o inferno. Então, irmão, nós temos que voltar, sabe, a olharmos para o Evangelho, lembrando que no Evangelho ele nos ensina sobre o juízo. Sabe, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, e até mesmo muitos adultos esqueceram disso. Esqueceram que um dia vai haver um juízo. Esqueceram que um dia, sabe, ele vai passar e vai olhar, e vai ver se tem. Aí você fala, mas é 3 anos? Não sei, meus queridos. Ali é um exemplo. Essa semana eu vi um negócio bacana, né, que os irmãos postaram lá no grupo, mas aquilo é muito interessante. A pessoa, né, chega na igreja e quer que Deus já faça que tanta coisa, e aí fala, mas por que Deus não está fazendo? Aí ele pergunta para Deus, fala, Deus, mas por que você não faz que tanta coisa na minha vida? Aí Deus fala para ele, olha, um dia para mim é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Aí ele fala, Deus, mas eu não posso esperar. Fala, você pode esperar um dia? Né? Você pode esperar um dia? Às vezes vai demorar, meus queridos. Então, quando a Bíblia fala ali 3 anos, que significa que 3 anos, Deus vai vir, vai olhar, não. Fala que é um período. Sabe? Até cita aqui que em algum momento, como eu falei para vocês, o tempo de Deus não é o nosso. Ali ele teve que escrever algo para poder simbolizar, para poder falar daquela parábola. Então vai chegar um dia que ele vai vir, e ele vai olhar para a figueira que somos nós.
E você está plantado. Você não está plantado no lugar errado, você está plantado no lugar certo, porque é Ele que te plantou. E Ele ainda colocou alguém lá para cuidar de você. Colocou o seu líder, colocou seu irmão, sua família, seus pais, seus avós, pessoas amáveis, pessoas amigas suas. Sabe? Você tem tudo que colabore para o seu crescimento. Por que você não está crescendo? Por que você não está dando fruto? Por que não estamos dando fruto? Porque nos falta, meus queridos, nos envolver mais, sabe, com a palavra. Nos falta entender, sabe, o peso do juízo mesmo. Sabe, o peso, irmãos. Eu falo para você porque isso já vem desde criança. Eu vejo que meus meninos estão ali, mas quando eu falo assim, quando eu pego o cinto para falar que coisa agora vai apertar, eles já esperreia, sobe no teto, quase viram Homem-Aranha, sabe? E esperreia tudo, porque não. Porque entende o peso do juiz naquele momento. Naquele momento eu vou trazer a justiça, vai haver um momento, isso vai acontecer com Deus, meus queridos. Não pense você, eu converso com as pessoas na rua, elas falam, mas Deus é amor, no dia Ele vai dar um jeitinho. O brasileiro tem isso, né? Dá um jeitinho. Não vai ter jeitinho, meus queridos. Não vai ter jeitinho. Temos que nos arrepender daquilo que nós fazemos e procurar darmos fruto. E mais uma vez eu falo, fruto não é aquilo que nós fazemos. Fruto não é aquilo que você faz, isso é consequência. A Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça. Sim, pode ler o texto lá, mas ninguém lê o 10. Ninguém lê Efésios 8, 10. Vamos achar? Ninguém lê esse texto. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 2:10, né? Consegue pôr aí, Daniel? Não sei se o Daniel está lá. Efésios 2:10. Ninguém lê, irmãos. Pode botar do 8 ao 10 para a gente. As pessoas leem esse texto maravilhoso, porque a graça nos alcançou. Só que há um propósito para isso. Há um propósito porque Deus nos salvou. Está lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para ninguém se ache, né? Não, eu sou bonzão, não. Não é por nós, é Ele fez na cruz, morreu. Mas o 10, aí ninguém chega até aqui, ó. Todo mundo só decora até lá no 9. Mas por quê? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então isso aqui é uma consequência, irmãos. Ele já nos fez para isso. O fruto não é fazer boa obra, isso já faz parte do pacote, nós somos salvos. Deus nos preparou para isso, Ele nos formou, nos criou para isso. O fruto que Ele quer encontrar em você é um fruto do caráter, é um fruto de ser diferente, de ser uma mulher, sabe, decente, uma mulher que honra seu esposo, que honra sua família, que honra uma moça, uma jovem, que honra o seu corpo, que protege o seu corpo, que guarda o seu corpo. Sabe, isso é muito importante, um jovem que, sabe, entende, eu sei que hoje está demais, né? Eu estava conversando com um rapaz agora, recentemente no almoço, não conheço ele, de vez em quando a gente joga, na hora do intervalo lá, tem alguns jogos lá na empresa, aí eu tive a oportunidade de sentar com ele, ele estava falando, cara, tinha que parar de fumar, rapaz novinho, tem 20 e poucos anos, não estava aguentando nem jogar mais bola, porque o cigarro estava acabando com ele. Ele entrou, né, em briga com ele mesmo e parou. Eu falei, cara, maravilhoso o que você fez, sabe? Isso aí mostra que você tem realmente uma decisão, você precisa decidir e melhorar a sua vida. Então eu sei que, irmãos, muitos são os convites, e não pense você que os convites são só hoje não, sabe? Não são só hoje não. Na época do Pedro tinha convite também, do mesmo jeito, sabe? Talvez não tinha internet, né? Mas os convites existiam. Na época do Avalon também existia. Na minha época também existia. Na época de qualquer um aqui, irmão, porque tem menino que é assim, não, mas na sua época não tinha nada não. Você acha que nós éramos careta? Vocês estão por fora. Tinha muitos convites. Todos nós passamos por convites aqui, por situações que o inimigo veio e trouxe bandejas para nós, mas nós temos que fazer como aqueles 3 jovens Daniel. Eles não se dobraram, irmãos. A trombeta tocou, os alardes tocaram ali, mas eles não se dobraram. O que eles não aceitaram aquilo? Mas falou, nós não vamos nos ajoelhar a este rei. O nosso rei é o rei de Israel. É o El Shaddai, é o Elohim. Nós não vamos, sabe? E ali eles ficaram. E foi o que a consequência? Foram lançados na fornalha de fogo. Agora, só que muitos aqui não querem. Hoje o evangelho é diferente, né? Ninguém é lançado na fornalha de fogo mais, né? Vem que Jesus vai te dar tudo, vai ser maravilhoso. E não, irmãos, eles estavam prontos para morrer. Se você ler o texto lá, não vai dar tempo para a gente ler cada texto. Se você ler o texto, você vai ficar encabulado. Ele fala assim, ele vira para o rei e fala assim, ó rei, sabe de uma coisa, se
Se Deus, preste bem atenção no que eu estou falando, olha aqui para mim. Se Deus quiser nos livrar, bem, se Ele não livrar, nós vamos queimar cantando do mesmo jeito. Nós vamos louvar Jesus ali do mesmo jeito e pronto. Se Ele quiser, bem. Se Ele não quiser, amém. Fé, irmãos, sabe, eles criam totalmente. O crer naquela época era muito diferente do crer de hoje. As pessoas banalizaram demais. A tradução, acho que para o português, deve ter ficado muito ruim. Eu já ouvi alguns grandes pregadores falar sobre isso. Porque quando as pessoas falavam que criam naquela época, eles criam verdadeiramente. Eles davam a vida. Se o Vlad era meu rei, o meu senhor, e ele me dava uma incumbência, e eu falava, eu creio. Irmãos, olha quantas pessoas morriam por causa do rei. Você acha que é fácil? Porque já existia naquele povo, no sangue, sabe, essa idoneidade, sabe, de se entregar verdadeiramente, sabe. E hoje, quando nós falamos que cremos em Deus, é um cremos tão simples. Nós vamos fazer um teatro aqui, vocês vão entender isso aí, agorinha. Preparem os atores aí, viu, Vlad? Agorinha. Isso é legal. Então, irmãos, o fruto que Deus quer para nós é esse fruto do caráter. Que quando nós falamos sobre o fruto do caráter, nós já entendemos o quê? Nós já vamos para o fruto do Espírito. Eu sei que o fruto do Espírito, a Bíblia fala sobre 9, mas esse 9 abrange um monte de coisa na nossa vida. Vamos lembrar aí? Fruto do Espírito, quem lembra? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. É lógico, irmãos, mas lógico tem muito mais do que isso, irmãos. Esse abrange tudo na nossa vida. Sabe, Deus, irmãos, quer vir até nós como dono dessa figueira e olhar, ver se existem esses frutos em nós. Porque do que adianta, irmãos queridos, sermos tantas coisas, do que adianta fazermos tantas coisas na igreja, sabe, e sermos uma pessoa de mau caráter, sabe, que não paga suas dívidas, que não paga o cartão, faz questão de gastar aquele tanto de coisa e falar assim, não, daqui 5 anos acaba. Eu entro, sabe, já vi muita gente fazendo isso, que vai lá. Eu sei que existem situações que às vezes Deus não te revelou. Eu sei que existem situações que às vezes ainda não caiu no seu coração, mas hoje Deus nos colocou aqui, às vezes para falar isso para você. Comece a pensar na sua vida, nas coisas que você faz. Será que Deus está se agradando disso? Eu lembro que alguns anos atrás, isso tem muitos anos mesmo, eu era recém-casado, né, esse ano faz 15 anos de casado, eu era recém-casado, e eu e Vanessa, nós tínhamos o costume, de todo ano nós entregarmos os nossos documentos para a pastora Jani. Ela era diretora, né? E aí nós entregávamos para ela, passava uma semana, chegava as carteirinhas, né? Para a gente poder usar de estudante. Mas, irmãos, foi muitos anos nós fazemos isso, irmãos. Mas um dia, irmãos, numa vigília, nós oramos ali, ó. Deus veio e falou comigo, você não vai fazer mais isso. Você está fazendo errado. Isso foi eu. Eu compartilhei com os irmãos. Não estou falando para vocês fazerem isso, não. Deus falou para mim fazer, então eu parei. A revelação chegou até mim. Se a revelação não chegou a você, você lembra disso, Marcelo? Acho que tinha poucos aqui na época do louvor. Compartilhei isso naquela época, vocês lembram? Muitos anos, não é? Marcelo Alano estava aqui. Eu, na hora, nós fomos reunir, eu falei, eu preciso falar alguma coisa. Deus falou comigo aqui, gente. Porque é isso, irmão. Deus vem olhar o nosso fruto. E eu estava errando, irmãos. Anos errando, mas ainda não tinha tido luz. Não tinha tido luz das coisas. E Deus vem, sabe, e traz luz. Então, lógico que nós andamos conforme a revelação que nós temos, mas Deus nos coloca na igreja para isso. Deus nos coloca aqui para cada momento que nós estamos aqui, algo venha e muda a nossa vida, nos tire do lugar onde nós estamos e nos coloque num lugar melhor. Não é num lugar pior, num lugar melhor. É isso, sabe, que é a função de nos reunirmos como célula, como igreja, né? Você quando ora, você quando busca a Deus no seu momento ali, seja lendo, ouvindo a palavra. Hoje é tão fácil, eu estava falando isso, né? Antigamente, a gente ia discipular uma pessoa que era analfabeta, você tinha que ler para a pessoa. Hoje, se você for acompanhar uma pessoa, for discipular, acompanhar, ou pastorear, você pega ali o áudio da Bíblia, já põe a pessoa a ler. Você nem saber ler mais. Ainda que são poucos hoje essa taxa. Melhorou muito. Então, nós temos que lembrar, irmãos, que Deus, Ele está olhando o nosso caráter. Ele está olhando aquilo que nós verdadeiramente somos. Podemos ser como os políticos. Porque os políticos, muitas vezes, eles têm o quê? Uma boa reputação. Agora, você quer ter uma boa reputação, você quer ter um bom caráter? Porque ter uma boa reputação é fácil. Eu me lembro, a gente já caminhando para o final, que eu fui visitar um amigo meu muitos anos,
atrás, amigo de infância, perdi o contato com ele, mas na época eu fui na casa dele, nunca me esqueço. Ele foi numa grande igreja aqui em Goiânia, ele ficou encantado com a palavra, coisa maravilhosa, coisa que aquele homem contou ali na frente, que ele era um jovem, contou, era um culto, acho que jovem, uma coisa assim, mas ele falando lá para mim, ficou encabulado, mas como foi tremendo aquilo, e aí no final, a minha esposa era amigo, né, da turma maior lá, nos chamou para ir para uma pizzaria. Quando a gente sentou na mesa da pizzaria e começamos a falar, e ficamos ali mais ou menos 1h30, tudo aquilo que ele falou caiu por terra. Eu nunca vi uma pessoa tão desprezível na minha vida, de falta de caráter. Falou tanta coisa linda lá, mas não vi ele vivendo nada daquilo depois lá na pizzaria. Com o modo de falar, com as atitudes. Sabe, isso é terrível, irmãos, uma pessoa ter essa percepção da gente. Sabe, um dos maiores temores que, sabe, nós temos que ter no nosso coração é isso. Como as pessoas estão enxergando. Como as pessoas estão vendo. Nós somos árvores, irmãos, nós somos uma figueira. Sabe, como as pessoas estão nos enxergando. Será que nós temos dado fruto? Né, fruto de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Quando a coisa explode, você é daquele assim, ó, eu sou assim mesmo. Sabe, eu sou assim mesmo. Mexeu comigo, o negócio já arrasta a faca e já vou para cima. Será, irmãos? Eu lembro do Rudimar falar isso para mim uma vez, né? O gaúcho pega a faca, arrasta e já corre para pegar o cabo que quer namorar com a minha filha. Risca a faca, né? Risca a faca lá o gaúcho faz, né? Mas não, meus queridos, mas não. Sabe, nós temos que ser diferentes, meu senhor. Nós vamos plantar lugar diferente, mas nós somos, né, não foi Deus, não errou. Nós somos diferentes mesmo. Foi uma figueira plantada no meio de vinhas. Não tinha nada a ver. Lógico, foi um exemplo, tem muitas outras plataformas que Jesus usa, muitas outras ilustrações, sim, mas o juízo, irmãos, é certo. Sabe, ele virá. Ele fala isso lá em João 15, também, né, da videira, que ele vai achar, ele vai limpar. E esse momento, às vezes, dói, irmãos. Ser tratado por Deus dói. Sabe? Então, a gente vê aqui mais uma vez a bondade de Deus. Nós vemos a bondade de Deus. Por quê? Você fala assim, onde tá, irmãos? Lembre-se sempre, irmãos, nunca a justiça de Deus ela vai vir sem primeiro termos passado pela misericórdia e pela graça. Diz que o homem voltou e falou assim, eu não achei, corte. Mas aí, o homem que cuidava, algumas versões aí fala viticultor, falava assim, não, me dê mais um ano. Aquele homem, irmãos, era um homem de plantações, um homem que sabia plantar, provavelmente ele poderia ter virado para aquele homem lá e falar assim, você já fez isso. Você acha que eu não sei se já fez isso? Você já está fazendo isso há muito tempo, mas ele não dá fruta, é para cortar, tira aí, está sendo inútil, está tirando o espaço de outra árvore. Está gastando o meu dinheiro aí, esse terreno aí é pouco, eu preciso de dinheiro. Mas não, irmãos, mostra que Deus olhou a palavra daquela pessoa ali, como Deus ali, falou assim, não, então vou dar mais um tempo. Isso é misericórdia. Aquela árvore, ela merecia, não dava fruto. 3 anos não dava fruto. Merecia ser cortada. Mas Deus não deu o castigo que ela merecia. Isso é misericórdia. Nós cantamos às vezes aqui, isso é misericórdia. É o castigo merecido que Ele não nos deu. Ela merecia, mas Deus não deu. Onde que entra a graça ali no texto? Você continua lendo, não vai dar tempo. É quando ele começa a cavar. Aí entra a graça. Aí Jesus fala, não, ó, deixa eu cuidar dele mais um ano. Eu vou cavar, eu vou adubar, vou preparar a terra, vai dar tudo certo. Deixa. Por isso nós temos que crer, meus queridos, aprender a crer. Isso é a graça de Deus. Ele não precisava fazer isso, porque ele já tinha feito, irmãos. Ele já tinha feito. Não pensa você que aquela figueira estava largada lá, não. Aquela figueira estava sendo bem cuidada, tudo para ela poder render, mas ela não rendia. O homem chega e fala, não, manda cortar, o dono. Fala, não, deixa mais uma vez, isso entra a graça. Só que depois de ter aplicado, irmãos, sabe, a misericórdia, e de ter aplicado a graça, a justiça vem, irmãos. Eu não sei, uma das coisas mais curiosas dessa parábola, que não tem um desfecho. Não fala o que aconteceu, porque isso agora depende, essa resposta é minha e é sua. Eu acho que Jesus não deixou o desfecho ali, porque ele já estava pensando em nós, nas futuras gerações do cristianismo, sabe? Porque essa resposta é minha e é sua. Qual vai ser a nossa resposta? Sabe, ser cavado por Deus muitas vezes dói, porque às vezes é confortável estar do jeito que nós estamos. É confortável ficarmos na vida que a gente está levando.
de engano, né, de trapaça, de infidelidade, né, de muitas outras coisas. É fácil, muito fácil. Então Deus começa a cavar. Eu acredito que, eu não mexo com, né, eu só li, estudei bastante, mas todo mundo falou lá, que eu li sobre pessoas que trabalham na terra. Quando você começa a cavar, a árvore sente. Você tem que mexer ali nas raízes às vezes, tirar aquilo que não presta do lado, arranca dali, arranca mato, arranca bicho, arranca espinho que não deveria estar ali perto, começa a cavar e depois começa a pôr adubo. Essa parte de cavar, irmãos, machuca às vezes mesmo. Nós somos dispostos, vamos dar uma resposta, porque diferente da árvore, nós não somos uma árvore estática, que está parada, que não podemos fazer nada. Você pode dar uma resposta. Nós podemos dar uma resposta para Deus. E a sua resposta é que vai fazer a diferença. Por isso que não há o desfecho. Não fala o que aconteceu. Só fala que ele pediu mais um ano. Mas pode ter certeza, irmãos, que a palavra não volta. Se ele voltou e ela estava sem fruto, ela foi cortada. Ela foi cortada, irmãos. Nós vivemos um evangelho que às vezes não se fala de juízo, mas ela foi cortada. Eu não sei o tempo, igual eu falei para você, um ano para Deus, um dia para Deus como 1000 anos. 1000 anos para Deus como um dia. Para nós, o tempo não é igual ao de Deus. Eu não sei quando Deus vai vir, vai olhar para nós. Eu não sei quando Deus vai vir e vai. Então nós temos que aprender a começar a crer de verdade. Não a crer como muitas pessoas creem, mas a crer verdadeiramente. Eu vou chamar o Vlad aqui. Ele vai fazer uma encenação aqui. Cadê? Cadê o Gleito? Está aí? Ah, Wesley? Chega aí, cara. Aqui, ó. Vou fazer um. Vamos lá, chega aqui. Vou explicar para eles o que ele vai fazer. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Rudimar. Vem cá. Aqui. Essa aqui, vem cá, mais nos meninos. Não precisa ser muitas, não. Pode vir. Pode vir. Vem cá. Vocês vão ver. Nós temos que aprender a crer de verdade. Agora você vai entender o que é crer de verdade. Sabe? Não é? Pode ficar aqui, vocês. Vou explicar para vocês. Vem cá, sobe aqui que eu vou explicar para vocês. Dá tempo ainda, gente. O Vlad vai fazer algo muito legal aqui. Vai ser um malabarista. Isso aqui são 2 prédios, meus queridos. Imagine 2 prédios altos. Então ele vai andar na corda bamba aqui, ó. Vai representar uma corda bamba. Não é uma corda bamba, vai representar, ele cai, né? Uma corda bamba. Cuidado para andar muito na beirinha. Então ele vai ser o nosso malabarista. Vocês vão ser a plateia que chegou, vai ficar lá embaixo e vai ficar vendo, vai juntar. Porque se eu ver um malabarista ali no Marrata, onde o pastor mora ali, a pastora, andando para lá e para cá, algo que na hora eu vou parar, vou querer ver. Então vocês vão ser essa plateia e ele vai fazer algumas perguntas para vocês, vocês só respondem. Tá? Deixa eu escolher um aqui, você, vem cá. Você precisa fazer algo que para você não fazer errado, tá? Esse aí pode descer lá. Esse aqui é o coadjuvante. Coadjuvante 2, 3, 4. Então estão aí, vocês estão olhando. Ele vai começar a andar na corda bamba, entre os 2 prédios. Ele é o cara. Oh. Imagina, pessoal, né? Tá lá no alto, né? 20 metros de altura. Ah, esse cara é demais, né? Vocês vão ver. Vou mostrar para vocês que ele é muito melhor que isso. Pode ir só até ali, ó. Até o prédio lá. Ó. O prédio é aqui, a árvore. Aqui, a árvore é o prédio. Sua base. Isso, vamos lá. Vocês vão ver a habilidade dele. Ele é muito bom, gente. Nós vamos entender. Olha aqui. Um instrumento muito pesado. Pesado. Isso aí deve ter, acho que em torno de uns 10 quilos aí, mais. Pra você andar nele. Vamos aplaudir. Ele vai descer agora. Vai descer lá na plateia, né? Agradecer, perguntar como é que foi o show. Perguntei para eles. É isso aí, obrigado, gente. Pessoal, muitas das vezes, você vai entender agora o que eu quero falar, muitas vezes o nosso crer está dessa maneira ali, do Wesley. Wesley, né? Ele crê que o Vlad consegue passar com alguém em cima das costas dele. Mas na hora que o Vlad fala assim, então vem você. Aí, não, peraí, eu creio, mas eu ali em cima, de jeito nenhum, não vou não. O crer das pessoas hoje está assim, meus queridos. O nosso crer não é dessa maneira. O que a Bíblia nos ensina, principalmente no Antigo Testamento, quando a pessoa cria, ela cria a ponto de entregar a sua vida, de entregar tudo, sabe? Então aqui o Vlad representava Cristo. Essa linha, né, seria aqui a corda, é a nossa vida, nós estamos andando, nós temos um caminho.
Nós temos uma saída e temos um destino a chegar. Não tem jeito. Todos nós, meus irmãos, nascemos, vivemos. Alguns, né, caem antes, porque tentam andar sozinho, mas chegamos a um fim. Com o malabarista, e você subir nas costas dele, você vai chegar lá. Porque ele é o Cristo. Ele sabe percorrer esse caminho aqui melhor que ninguém. Nós não vamos conseguir, o abismo está lá embaixo. Se cairmos, não tem meia volta. Como a Bíblia fala, está destinado ao homem morrer apenas uma vez. Morreu, acabou. Sabe? Então nós temos um caminho, irmãos. Esse caminho, se nós subirmos no colo de Cristo, se nós subirmos em sua costa, ele vai chegar até onde nós queremos. Então você tem que aprender a crer de verdade. Não seja como aquele que fala aqui, crer, mas na hora que chama ele para entregar a sua vida. Não estou falando de religião, não estou falando de, sabe, não, estou falando de você entregar a sua vida, sabe, na vontade, na soberania de Deus. Entregar a sua vida para quando o dono da figueira vir, ele achar fruto em você, frutos de arrependimento, frutos de bondade, fruto de mansidão, de domínio próprio, de paz, de longanimidade, de benignidade. É isto que Deus quer encontrar em você. É isso que Deus quer encontrar em nós. Não é apenas trabalho para a igreja, de sábado, segunda, terça, e todo dia, célula. Não é isso, irmãos. Isso faz parte, nós temos isso, nós já fomos criados. Fomos salvos pela graça para isso, para podermos fazermos boas obras. O restante é diferente, irmãos. Nós temos que crer de verdade. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar.